Então eu vou começar falando sobre um pouco Joseph Bates e depois eu vou falar sobre uma mensagem. Joseph Bates, ele era um homem, aos seus 15 anos de idade, ele embarcou em um navio comercial. Aí então ele começou o seu ministério nesse navio, a levar a mensagem do Evangelho ao povo. Então, aos seus 21 anos de idade, continuamente ele viveu uma vida de marinheiro ali dentro daquele navio e também se tornou capitão, né? E também trabalhava ali naquele navio. No ano de 1828, ele começou a viver uma vida normal. Ele se aposentou e ele conseguiu uma pequena fortuna com esse trabalho. Então, após o despertamento espiritual adventista. Leonardo, não perde a sua cadeira, Leonardo. A pessoa está precisando. Então, o despertamento espiritual adventista era um trabalho que Joseph Bates fazia para despertar o povo, para eles descobrir que a verdade que Deus estava usando o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo estava dentro de Joseph Bates e ele começou a pregar para todo mundo ali, né? Teve o despertamento, ou seja, Deus ele estava tirando aquela cegueira espiritual do povo, para que eles se despertassem e compreendessem que essa era a verdade dos adventistas. E esse Joseph Bates, ele se tornou capitão, né, do navio, aposentado, e ele passou a ser respeitado como um líder espiritual e um evangelista entre os adventistas. Em 1845, Bates foi providencialmente guiado a uma verdade que falava sobre o sábado, o sétimo dia. E a partir de 1846, ele fez um panfleto com 48 páginas que falava sobre esse assunto do sábado, que é o sétimo dia da Igreja Adventista. E Joseph Bates, ele era o capitão mais idoso da Igreja Adventista, pioneiro. E ele se tornou o primeiro presidente da Associação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no local de Michigan. E em 1861, ele viveu até os 80 anos de idade. E ele estava lá no seu ministério, mesmo ali, terminando o seu trabalho de marinheiro, capitão, e depois se aposentando e ficando com uma pequena fortuna, ele continuou o seu trabalho de evangelista. E ele tinha um dos motivos dele, né, que ele tinha tanta resistência física, né, a respeito de muitos sacrifícios, era sua maneira simples de alimentação e hábitos, temperança. Ou seja, ele tinha muito cuidado sobre a alimentação, sobre o que ele lia ou assistia no seu dia a dia. Ele tinha muito cuidado com a sua saúde física, mental e espiritual. Então, deparando com esse exemplo, a gente tem que também, através do que ele fez, ele teve cuidado com a sua mente, com o seu corpo. A gente também deve cuidar do nosso corpo e da nossa mente, né? Porque ele tinha cuidado com o que ele estava vendo, no que ele estava pensando. Ele teve muito cuidado. Ele organizou uma das primeiras sociedades de temperança, ou seja, cuidados de saúde nos Estados Unidos.
E os membros tomavam um voto, ou seja, eles começaram a fazer um voto de não se contaminar com bebidas alcoólicas e outras coisas também. Bates era um homem muito espiritual, com a visão bem definida, a coragem de um leão, não hesitou a fazer sacrifícios quando surgia alguma necessidade. Eu vou pedir para que vocês pegassem as suas Bíblias e abrisse em Mateus capítulo 9, versículo 35. Aí lá em Mateus capítulo 9, versículo 35, fala assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus ele estava correndo a todas as cidades e pregando o evangelho e curando as pessoas e mostrando o reino de Deus, né, para as pessoas. E se a gente for pegar isso como exemplo na nossa vida, Deus ele pode enviar o teu Santo Espírito para nos usar, para pregar o evangelho a outras pessoas, né? É que nem os clubes anteriores, né, falou que tem dom de curas, falou do dom de curas também, do dom de tirar demônios das pessoas e tudo e tal. Deus ele dá um dom para cada um, né, para poder levar o reino dele às outras pessoas, que a sua mensagem, a tua santa palavra. E assim como Jesus fez, Joseph Bates também fez. E é isso, que a gente possa pedir a Deus para nos dar o teu Santo Espírito para poder nos mostrar o caminho e levar a mensagem dele às outras pessoas. Essa é a minha pregação de hoje.